A gente percebe que existem ainda muitos estereótipos sendo difundidos, sustentados a respeito da cultura dos alemães e sobre a própria Alemanha. Claro que há muitos interesses em torno disso e particularmente a gente que foi criado lá no sul do Brasil nasceu e se acostumou com vários estereótipos. Do nosso ponto de vista, verdadeiros mitos que não condizem com a realidade que nós observamos no dia a dia aqui no país. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica com a gente, cola aí até o final desse vídeo, você vai se surpreender com alguns detalhes, talvez alguns até polêmicos, principalmente entre os brasileiros que migraram e vivem aqui na Alemanha. Com certeza. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando a gente posta vídeos novos, né? Deixa seu joinha, deixa seu comentário para incentivar a gente, compartilha com os amigos, né? Porque como a gente não tem, é um canal pequeno, não tem ainda grande visibilidade, então a gente não tem nenhum tipo de recompensa em relação a isso. A nossa recompensa é o teu apoio, é o teu joinha, o teu comentário, a tua inscrição no canal. Então, aproveita esse tempinho agora, esse segundinho aqui, já vai lá e já faz isso. E vamos à nossa listinha, né, do tema polêmico, né? Os alemães bebem cerveja quente. É um mito, não é verdade, né? Esse mito que a gente sempre ouviu falar, que o alemão toma cerveja quente, não é verdade. Os alemães tomam cerveja gelada. Não tomam a cerveja como a gente tem o hábito no Brasil, trincando, congelando, a famosa canela de pedreiro. Não, isso aqui não vai ter. Ela vai estar uma cerveja gelada, né? Bem fresca. Então, para os apreciadores de cerveja, sabem que é bem melhor você tomar uma cerveja dessa forma, porque você vai sentir o sabor do lúpulo, né? Toda a textura da cerveja. Então, é um grande mito, né? Então se você está pensando em vir para a Alemanha, né, e está preocupado com isso, né? Nossa, não vou conseguir tomar uma cervejinha gelada, fica tranquilo, gente. Nenhum bar, nenhum restaurante, nenhum Biergarten, nenhuma festa vai te vender cerveja quente aqui não. Cerveja geladinha, da hora, né, na temperatura perfeita para ser consumida. Isso tem muito a ver, Silmara, com a questão da qualidade da cerveja, né? Exato. Porque aí no Brasil a gente é enganado, gente, a gente é enganado. Esse negócio de tomar cerveja estupidamente gelada, na verdade esconde uma cerveja de má qualidade, né? Você praticamente congela as tuas papilas gustativas e você não percebe, né, o engodo que estão te vendendo, né? Aquela cerveja fermentada aí no milho, no repolho, sei lá No o que, né? arroz, Como aqui as cervejas, né, elas seguem o rigor da lei de pureza alemã, elas, via de regra, são de excelente qualidade, né? Então, eu tenho certeza que vale a pena tomar ela não tão gelada e apreciar um pouquinho mais. É totalmente mentira, então, que se toma cerveja a temperatura ambiente, como Não, dizem aí? não. Não, claro, né? Você vai ver, por exemplo, jovens aí, final de semana, comprando a cerveja do supermercado, né? Pegando no supermercado, que é mais barato, e saindo e abrindo a cerveja que acabaram de pegar da prateleira do supermercado. Isso acontece, claro. Mas não é a regra, gente, não é a regra. Como eu disse, nenhum restaurante, nenhum bar vai te vender uma cerveja quente. Pode vir tranquilo para cá. Ela vai estar geladinha. Como eu disse antes, ela não vai estar trincando, mas ela vai estar geladinha, vai estar bem gostosa. Próximo item da nossa checagem, do nosso caça-mitos, é a cultura da Oktoberfest que se vende aí no Brasil, né? Muitos têm a visão aí de que cultura alemã é vestir uma lederhose, né? Um chapéuzinho daquele com uma peninha aqui do lado e canecão de chopp e ouvir bandinha, né? Retete, retete, la 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 la. E nada mais falso do que isso, né, gente? Eu compararia, né? Você atribuir isso como cultura alemã, eu compararia a dizer que a cultura gauchesca, por exemplo, representa a cultura brasileira, né? E assim, pelo amor de Deus, gente, nada contra, né? Nós particularmente adoramos a cultura gaúcha, nós tomamos nosso chimarrão todo dia, né? A gente assa nosso churrasquinho, a gente ouve... pé no chicote, no maneirão. A gente ouve muita música gauchesca e tal, não é um demérito, né? Mas é só para a gente entender, né? Isso é um regionalismo. Então, toda essa cultura que envolve o Oktoberfest, né? do chopp em canecão de 1 litro, aquelas bandinhas tocando e tal, aqueles trajes bem curiosos, né? Que o pessoal usa, né? São trajes de festa que se usa numa determinada região da Alemanha. Não se usa, na verdade, todo dia. São trajes especificamente de festa para uma determinada época do ano e para vender uma festa que é talvez uma das maiores festas populares do mundo.
Exato. Que atrai muitas divisas lá para o estado da Baviera, né? Mais particularmente lá para a cidade de München, da cidade de Munique, né? Mas isso, se você andar a Alemanha fora e mesmo lá, você não vai ver as pessoas trajadas daquele jeito e nem no dia a dia as pessoas ouvem aquele tipo de música. Não, não. Eu ousaria dizer que o estilo de música mais ouvido aqui, principalmente pela juventude, é o Schlager, né? Então, a questão música, né? Aqui é bem eclético, assim como no Brasil também. Sim, sim, sim. Claro, a juventude, né? A gente não anda mais nas baladas, né? Mas a minha impressão é que eles estão muito na música eletrônica e tal qual aí no Brasil e no resto do mundo, né? Agora, gente, seria muita pretensão nossa, né? Eu acho que muita ingenuidade nossa nós atribuirmos a um país, né? Um país que nos deu ao mundo compositores como Mozart, como Bach, né? Mendelssohn, Handel, enfim, atribuir um país como esse a pecha de que o pessoal só ouve bandinha, né? Então, nada mais falso do que isso. É um mito, né? A gente vive aqui no leste da Alemanha, né? Você não ouve, não vê qualquer menção a esse tipo de cultura. E não é só aqui não, gente. Pode andar pela Alemanha, nem lá no sul se vê isso, né? A não ser nos pontos turísticos aí que é para vender mesmo, né? Como atrativo turístico. Exato. E o nosso próximo item é: na Alemanha não tem calor. É um mito, na Alemanha dá calor sim. É só ver aí, ó, nós estamos de camiseta aqui, na beira de um lago aqui, a gente está aqui no Markkleeberger See, que não é muito longe de casa, né? E tá um dia super agradável hoje. Claro que a gente está na primavera, já está quase chegando no verão, mas dá calor sim. A gente passou o verão ano passado aqui, né? A gente pegou dias mais de 30 graus, né? Bastante calor. Lógico que não é um período tão longo quanto no Brasil de calor. Mas a gente sofre com o calor aqui também. Sofre com o calor. Mesmo a sensação de abafamento e tal que a gente sente aí no Brasil, aqui a gente chega a passar também no auge do verão, alguns dias, é claro, né? Claro. Claro que a sensação também, essa percepção do calor, ela muda, né? Quando você vive aqui hoje, por exemplo, tá 20 graus, mais ou menos 20 graus agora, né? Sim, sim. E a gente tá achando quente, né? Tá, a gente tá aqui, calor. tem vento aqui na beira do lago e tá extremamente agradável, né? Não tá calor, mas também já não precisa mais de casaco. Mas no auge do verão dá calor, gente. Em algumas regiões da Alemanha aí chega a estar batendo 40 graus aí nos últimos anos. Então dá calor sim. E os alemães não estão preparados para isso. Esse que é o problema, né? Aqui não existe essa estrutura como tem no Brasil de ar-condicionado em todos os ambientes, de onde você for tem ar-condicionado. Aqui não, né? Nem todo transporte público, por exemplo, tem ar-condicionado. Então você vai sofrer com o calor dentro. E o transporte público aqui ele não tem aquelas janelas gigantes como tem no Brasil, nos ônibus, no tram. No Brasil não tem o tram, né? Mas enfim. Então não estão preparados para isso. Só que tem uma diferença também, né? Pelo menos na região que a gente morava no Brasil, que era lá no sul, no auge do verão, virava à noite e não refrescava, não ficava mais agradável, uma leve amenizada assim no calor. E já aqui não, né? Caiu a noite e o clima muda completamente, fica agradável, você abre a casa e tá tudo bem, tá tranquilo assim, né? Então é um calor suportável. Olha um detalhe, gente. Atrás da gente, vocês vão perceber no vídeo que volta e meia passam grupos de pessoas. A gente se deparou com uma cena bem engraçada aqui. Está acontecendo uma competição em que há grupos de pessoas com caixas de cerveja. Eles estão participando de uma corrida com a caixa de cerveja e tomando cerveja ao mesmo tempo. Então a gente imagina que tem algum percurso que eles tenham que percorrer e consumir essa cerveja durante esse percurso. Eu acho que é bem legal, bem bacana. Então isso não é mito, né? Os alemães consomem bastante cerveja e fazem da cerveja também a sua diversão, né? Então tem muita festa e muita brincadeira gira em torno da cerveja. Essa aqui mesmo nos surpreendeu, né? Quando passou o primeiro grupo, a gente pensou que fosse uma coisa isolada, né? Tinha um grupinho aí jovens, assim. de 5, 6 pessoas correndo, segurando uma caixa de cerveja, cada um com uma garrafa inteira na mão, bebendo, mas daqui a pouco veio outro e não para de passar. Já passaram, sei lá, mais de 20 grupos aqui mais. atrás de nós aqui, todos, e tá bem divertido o negócio. Eu confesso que eu participaria dessa brincadeira, né? Não correr, mas eu tomar cerveja sim. Precisaria de companhia, né, Silmara? Mais umas 2, 3 pessoas aí para ajudar a tomar essa caixa de cerveja. Aí né? quem Só se nós habilita. dois sozinhos, hein? Cola aí, gente, vamos encarar na próxima aí. Vamos.
Outro mito que nós identificamos, e esse particularmente é muito difundido entre os imigrantes, entre os brasileiros e outros imigrantes que vivem aqui na Alemanha, né? Se você assistir os vídeos aí da galera que mora aqui, né? E por favor, esse pessoal não briguem conosco, né? Mas muitos vão se queixar da frieza dos alemães, né? Da grosseria, da agressividade. E sinceramente é algo com o qual nós não concordamos, né? Toda a nossa experiência aqui com um ano vivendo na Alemanha, nós sempre fomos muito bem atendidos no comércio, nas repartições públicas, no ambiente de trabalho, né, entre os vizinhos, sempre um clima muito cordial, pessoal muito simpático, muito tranquilo, muito atencioso. Talvez o pessoal confunda um pouco, né, essa questão da cultura alemã, porque o alemão ele é um pouco mais sincero, né, ele é um pouco mais fechado, né, Mais reservado, né? e ele não finge. Ele não finge carinho, ele não finge afeição por uma pessoa, né? Não. Então ninguém vai ficar sorrindo à toa para você, né? Óbvio, né? E ninguém vai ficar puxando o teu saco, te agradando, né? Te elogiando o tempo todo. Então isso não acontece, não existe essa hipocrisia nas relações, né? O alemão é um pouco mais direto, né? E eu diria que ele é mais honesto. E muitas pessoas confundem isso com agressividade, com frieza, né? E do nosso ponto de vista, isso é mais um mito, né? Está longe de ser, né? E, via de regra, o alemão médio é uma pessoa muito simpática, muito aberto aos estrangeiros, muito aberto à interculturalidade, né? São cidadãos do mundo, eu diria, né? Claro que existem exceções, gente, em todo lugar do mundo, né? Mas de maneira geral não é o que a gente observa aqui na Alemanha. Não, e complementando isso, né, também, tem muita gente que diz que tem aquele mito, né, que o alemão fala gritando. Não, não é verdade. O alemão não fala gritando, né? Claro que tem as características da língua, né? Então, algumas pronúncias são mais acentuadas, né? Então, criou-se esse mito de que o alemão fala gritando, mas não. Pelo contrário, né? Aqui é muito mais silencioso que no Brasil. Eu acho que essa ideia do alemão que fala gritando está muito presente nos filmes, né, que a gente assiste aí no Brasil, né? Quase todos os filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial ou qualquer outra época, né? Sempre que mostra os alemães, né? Parece que estão gritando e tal, né, aquela agressividade. E eu acho que tinha um objetivo com esses filmes, né, de mostrar lá o comportamento agressivo talvez dos nazistas, né? Nos combates, nas guerras, na violência praticada pelos nazistas, mas que não condiz com a sociedade alemã, não condiz com o dia a dia, né? Como a senhora falou, o pessoal é muito silencioso, né? É um povo que preza pelo silêncio, né? Que odeia barulho, né? O pessoal não fala alto em ambientes públicos, em restaurante, dentro do transporte público. Geralmente, se tem barulho no transporte público, você vai observar, é migrante falando alto, é imigrante. E né? há a grande possibilidade de um alemão chamar atenção, inclusive, Isso. principalmente se for em grupo de jovens, falando alto no transporte, né? Eu ia dizer isso também, né? Às vezes, claro, né? Você vai ter entre os alemães jovens, muito jovens, adolescentes, crianças, né? Que às vezes fazem um pouco de algazarra em locais públicos. Mas entre os adultos você não percebe isso, né? Há, de fato, né? Uma afeição e um apreço ao silêncio. O tom de voz é mais baixo, né? Inclusive a gente já se habituou a isso, né? Eu mesmo falava gritando no Brasil, muito espalhado. E aqui não, a gente aprende a controlar, né? O tom de voz e coisa, porque é mais agradável, inclusive, né? E para efeitos de comparação, né, gente? Olha para nós aí no Brasil, né? Qualquer lugar que você vai, nossa, as pessoas falam alto, é uma gritaria, riem alto e conta piada e tal. A gente é muito mais expansivo. Sim. Então essa ideia do alemão gritar, o alemão gritando ou agressivo, ela é uma ideia completamente falsa. Próximo item da nossa lista aqui dos caçadores de mitos é a questão de que na Alemanha não tem pobre. Algo totalmente falso. Tá? Tem que lembrar que a Alemanha é um país capitalista, tá? Inserido no capitalismo mundial, e a lógica do capitalismo é gerar pobreza, né? Se gera riqueza para alguns, é verdade, né? Mas pobreza. Isso à custa da pobreza de outros, né? Claro que não tem um índice tão grande, tão alarmante de pobres, né? Como a gente observa no Brasil e outros países em desenvolvimento, como eles gostam de chamar. Mas aqui existem pessoas muito pobres, existem pessoas em situação de rua. Aliás, as estatísticas têm mostrado que isso tem aumentado no último tempo, né?
Há várias iniciativas do governo aí tentando minimizar essa questão, mas o fato é que existe e você se depara, principalmente nas grandes cidades, né? Você se depara com moradores de rua, com pessoas né? pedindo dinheiro, isso acontece, né? Ao redor dos locais mais públicos, dos pontos turísticos, e não são só migrantes, gente, né? Muitos são migrantes, também. É verdade, mas você vai encontrar muitos nativos, muita gente local pedindo, né? Mendigando na rua. Então existe pobreza, apesar do país ser tão rico, mas a pobreza existe. Com certeza. A Alemanha é um país muito burocrático, tem muita burocracia. Não é verdade, né? Inclusive a gente vai agora talvez criar uma celeuma com os brasileiros que moram aqui. É verdade, né, Silmar? Acho que 99% dos brasileiros que moram aqui reclamam e apontam a burocracia como o principal problema na vida deles aqui na Alemanha. O pessoal que tem canais aí dá uma procurada, né? Quando eles listam as dificuldades, os problemas, o campeão de reclamações é sempre esse. É burocracia. Muita burocracia. Nossa, que difícil. Ó, vida, ó, azar. Você tem que agendar horário para tudo, tem que... Muito papel, ah, meu Deus. Tem que ir em 10 lugares, tem que fazer registro, tem que não sei o quê. Mas a gente tem que entender que a gente é imigrante, a gente está chegando aqui. Então, ninguém sabe da nossa existência aqui. Então, obviamente, a gente vai precisar provar tudo, que a gente nasceu, que a gente é de outro país, que a gente está chegando para ficar, fazer a documentação. É normal, é perfeitamente normal. Eu acho que ajuda a explicar quando a gente faz a comparação com o Brasil, né? Talvez lá no Brasil a gente não se dê conta, porque como a vida nossa, né, sempre aconteceu lá, a burocracia ela vai se diluindo com o tempo, né? A gente vai tendo a vida resolvida em prestações. Exato. Por exemplo, né, quando você nasce, tua família vai lá e faz o teu registro de nascimento por ti. Você ganha isso já pronto. Hoje em dia até o CPF, né? O bebê já tem até CPF, né? Já sai com isso tudo pronto, né? E as coisas depois vão tudo caminhando automaticamente, né? Você tem um comprovante de endereço, porque você mora em algum lugar, você paga as suas contas lá, né? Você faz lá a tua identidade, você faz a tua carteira de motorista só depois quando atinge os 18 anos. Enfim, toda a documentação, toda a burocracia, você não faz de uma vez, né? Você vai resolvendo ao longo da vida. E essa é o que pega os brasileiros quando vêm para cá. Porque quando chega na Alemanha, é isso, você é um estrangeiro, você é um estranho aqui. Você tem que provar você não tem você histórico nenhum, você não tem passado na Alemanha. Exato. E aí você tem que resolver toda essa burocracia de uma vez, óbvio, né? Então você tem que correr atrás de se registrar na cidade, de tirar documento, de abrir conta em banco, enfim, tudo isso que no Brasil foi diluído ao longo da tua vida, você vai ter que resolver nos primeiros dias ou nas primeiras semanas que você está aqui. E aí dá essa falsa impressão de que, meu Deus, a Alemanha é um excesso de burocracia, tem muita exigência aqui, barababá, barababá. Agora conversa, né, francamente com os brasileiros ou qualquer migrante que vive aqui há um pouco mais tempo, 1 ano ou mais, e pergunta, né? Depois de superar essa burocracia inicial, de fazer o registro, tirar os documentos, conseguir um emprego, né? Conseguir alugar uma casa e tal, o apartamento, qual é a burocracia que tem depois? Não tem mais burocracia. Se diluiu tudo já acabou. Exato. Você resolveu, você conseguiu teu emprego, você está trabalhando, você está vivendo a vida, não tem mais burocracia para resolver. Inclusive, tem algumas coisas que aqui facilita. Por exemplo, no Brasil, você tem que apresentar o comprovante de endereço para tudo, né? Você nada acontece automático se você mudar de endereço. E aqui não. Porque você é obrigado a se registrar na cidade, então para todos os órgãos públicos, se você trocar de endereço, o teu endereço atualiza automaticamente. E para qualquer órgão público você não precisa mais apresentar comprovante de endereço. Aqui, se me permite, Silmara, no cartão de identidade, teu cartão de identidade já tem o teu endereço. E toda vez que você troca de endereço, o teu cartão de identidade ele é alterado e recebe um endereço novo no teu próprio cartão de identidade. Então você não precisa ficar carregando, como eu disse, tirando cópia de fatura de água, cópia de fatura de luz, né, de telefone ou qualquer outra para ficar apresentando o tempo todo para provar que você mora em algum lugar. Né? A cidade tem o controle, o estado tem o controle exato de onde você mora, não tem como fugir disso. A única coisa que você vai precisar atualizar se você trocou de endereço é banco, fatura de internet, essas coisas assim, né? Conta de telefone, essas coisas. Mas, via de regra, para o que for de público, né? De órgãos de governo, você não precisa mais se preocupar com atualizar endereço, né? Aliás, eu vou ser ousado aqui, comprar briga agora com todo mundo. Vou dizer o seguinte, eu acho que o Brasil
tem muito mais burocracia que os alemães. Tem. Aí é Tem. muito mais burocrático a gente de viver do que aqui. E eu vou dar um exemplo que vocês vão talvez concordar comigo. O Brasil tem uma coisa maluca, sem sentido completo, que é a exigência de você passar por um cartório para que o cartório prove que você é você. É. Né? É um negócio meio estranho, sem sentido, né? Você assina um contrato, por exemplo, você é obrigado a ir lá no cartório, para o cartório botar um carimbo e dizer que você é você, que você assinou aquele contrato mesmo. Em muitos lugares, mesmo no serviço público, fazem essa exigência, né? Mesmo você indo pessoalmente, talvez assinando na frente do representante legal, do despachante ou da pessoa que atua ali no departamento, mesmo assim você é obrigado a se deslocar, pegar uma fila num cartório para receber um carimbo provando que você é você. Exato. Quer mais burocracia do que isso? Ou a cópia autenticada, né? Exato, você tem que levar a cópia de um documento, mas tem que ser autenticada em cartório, né? Você tem o original na mão para mostrar, mas não serve. Você tem que ir lá tirar uma cópia autenticada e deixar a cópia autenticada no lugar. Mas, cara, isso não faz sentido. Não. E isso não existe aqui. Não. Né? Então, é um mito que a Alemanha é burocrática. Eu acho que é menos burocrático. Assusta, né? Como a gente falou, assusta na chegada, porque você tem que resolver tudo numa vez. Mas uma vez resolvido, acabou. Você não tem mais burocracia. Mas é isso uma vez, né? Isso é óbvio, né? Principalmente quem tem dificuldade com a língua, vai ter que preencher alguns formulários, tudo em alemão, então isso assusta, né? Mas é isso, gente, é a rotina e é bem tranquilo, você resolve isso rapidinho. Eu quero dar mais um exemplo dessa questão da burocracia. Porque aconteceu comigo, ou acontece com a gente. Outro dia, no final do ano, eu precisei pegar um atestado, porque eu positivei para Covid, e eu fui aqui no House, no Hausarzt, né? no médico de família aqui, na clínica, e ele emitiu o atestado. Primeiro que, coisa mais tranquila do mundo, não precisa nem pedir, né? Ele emitiu o atestado de 7 dias, e o atestado aqui, ele vai direto para o sistema, você não precisa pegar um papel e levar para o teu empregador, entregar lá para provar que você não sei o que. Não. O médico põe o atestado num sistema e a empresa tem acesso ao mesmo sistema. A empresa recebe a notificação de que você está de atestado. Outra coisa que funciona muito bacana também é com relação à receita médica, né? Sim. Eu e a Silmara fazemos uso de medicamento contínuo, né? Pressão alta. Coisa da idade, acima dos 40. E a gente, para renovar a receita, que aqui a gente faz uma vez a cada 3 meses? Uma vez a cada 3 meses. A gente só precisa mandar um WhatsApp para a clínica pedindo, olha, né, tá vencendo minha receita, preciso comprar medicamento novo. E não precisamos ir até a clínica. Assim que o médico tiver dado o ok lá, a clínica nos responde pelo WhatsApp, perfeito, foi emitido. E você vai até a farmácia está no sistema da farmácia, já está a tua receita. Você só apresenta o teu cartão do plano de saúde e retira o medicamento. Então, totalmente simples. Sem burocracia. E olha, vou dizer para vocês, essa questão de atestado, né? Talvez para muitos não faz muito sentido, mas para quem é servidor público, particularmente nossos colegas aí em Joinville e Santa Catarina no serviço público municipal sabem o que isso representa. A burocracia que é para você validar um atestado. Gente, muitas pessoas, muitos colegas nossos, a gente vivenciou isso ao longo de mais de 20 anos, preferem trabalhar doentes do que passar pelo constrangimento, porque você tem que pegar a assinatura da tua chefia imediata, submeter o teu atestado depois para o ambulatório. Se não tiver lá tudo dentro dos parâmetros, com o CID, com não sei o que, todas as vírgulas nos conformes, eles negam simplesmente o atestado, você perde os dias, tem salário descontado, e quando não passa ainda pelo constrangimento de ser chamado lá para o ambulatório e ser submetido ao médico do trabalho, do patronal, que muitas vezes questiona o teu atestado, né? Nega o atestado que outro profissional já tinha te dado. Então, é uma situação bem complicada. Então, mas o tema nosso é burocracia, para vocês perceberem. E volto a defender minha tese aqui. Aí é mais burocrático que aqui, hein? Eu também acho. Se sofre muito mais com burocracia. E vamos para o último item da nossa lista dos caça-mitos na Alemanha. E o último item é? Impostos. Sim. Outra queixa comum entre os migrantes, né? Que aqui se paga muito imposto, Uma choradeira, né? Meu Deus, né? Meu salário fica tudo pro governo, tem que pagar muito imposto e tal.
não é verdade. Ou no mínimo, depende, gente, depende, né? Aqui na Alemanha, o sistema de tributação para o assalariado é diferente do Brasil, né? A Alemanha ela trabalha com 6 níveis diferentes de impostos para a folha salarial. Tem então do número 1 até o número 6. Então muito vai depender da tua condição familiar, teu status civil, social. Se você é solteiro, casado, exato. Né? Tem filho, não tem? Exato. Tem uma série de questões que são levadas em conta. O que é uma lógica bem interessante, né? A lógica da sociedade alemã é o seguinte, né? A pessoa que mais precisa, que mais tem gastos, que mais tem filhos, estrutura familiar e tal para bancar, ela paga menos imposto do que aquela pessoa que é sozinha, solteira, ganha melhor, enfim, e que não tem ninguém dependendo dela, né? Então essa pessoa acaba pagando mais impostos, sim, né? Agora, mais impostos que no Brasil? Não. Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Tenho minhas dúvidas. Eu vejo muito nos canais brasileiros aí o pessoal comentando isso, se queixando e tal, mas eu tenho a impressão que muitas pessoas por favor, não briguem com a gente, né? Mas eu tenho a impressão que muitas pessoas talvez não tenham tido nem a experiência de trabalhar muitos anos no Brasil com carteira assinada, né? Ou principalmente no serviço público e tal. Muitos são jovens que vieram para a Alemanha e começaram a trabalhar aqui. E aí tem um impacto, né? Com os descontos na folha de pagamento, que é absolutamente normal. Mas o exemplo que eu vou dar em questão de comparação é a minha folha de pagamento aqui. Né? Eu fiz a questão ainda de calcular agora, um pouco antes da gente sair de casa para gravar o vídeo, né? No total, gente, a minha folha de pagamento eu tenho um desconto de 19%. 19% do total do que eu ganho é descontado. E nesses 19% está incluída a aposentadoria, a Rentenversicherung, né, que é o que eu contribuo para a minha aposentadoria, está incluído a saúde, que aqui a gente paga separado, né, o plano de saúde, que é público, mas você não paga no conjunto da Previdência Social, você paga em separado. Aqui está incluído uma taxa que é para o seguro-desemprego, né, quem trabalha paga. E está incluído também o imposto de renda. Então a soma disso tudo representa 19% do total dos meus ganhos. Eu estou, né, para quem mora na Alemanha e quiser entender, eu estou na classe 3, porque eu sou casado e a gente tem 2 filhos, né? Então eu estou na classe 3, então essa tributação é um pouco mais favorável. Para efeitos de comparação, trabalhei 20 anos no Brasil no magistério, serviço público, e ultimamente eu descontava 14% só de previdência, 27% de imposto de renda. Então faça a conta aí, você já tem 41% de desconto da tua folha, quase a metade do meu salário já era descontado automaticamente na folha, nem vi a cor desse dinheiro, né? Em comparação aqui, eu estou gastando 19%, né, com acesso à saúde, né, com a garantia da aposentadoria, do seguro-desemprego, seguro-desemprego, enfim. Então, é um grande mito que aqui se paga mais imposto que no Brasil. Se botar na ponta do lápis, não, se paga menos. A não ser, claro, como a gente falou, né? Se for solteiro, sem filho, né? Jovem, aí é diferente, vai pagar, mas mesmo assim, a gente não tem a experiência disso, né? Do quanto imposto paga, mas eu acredito que mesmo assim não vai pagar tanto quanto no Brasil. Uhum. E é isso, né, Silmara? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Vídeo polêmico. Essa aventura do caça-mitos aqui na Alemanha. Os brasileiros que moram aqui, que nos assistem ou em outros lugares, né? Por favor, nos perdoem e entendam. E tentem analisar dessa forma também aí, né? Acho que inclusive torna a vida e a sobrevivência de vocês aqui na Alemanha muito mais leve, muito mais fácil, né? Com certeza. Começar a encarar as coisas de uma maneira mais positiva, né? Mais tranquila, e principalmente, né? Comparem com a vida que a gente tinha no Brasil, comparem com as condições que se tem lá, né? Converse com as pessoas que ainda estão lá, né? Caso você já está há muito tempo aqui. Eu tenho certeza, gente, que na comparação você vai dar um desconto aqui, vai perceber que não é tudo aquilo como tentam vender aqui, né? E outra coisa são aquelas questões que eu até entendo, né? Lá no sul do Brasil, principalmente, né? Você vende muito essa cultura, né? Que você vende a cultura alemã. E aí qual é a ideia que você tem de cultura alemã? Bandinha, chopp, Leda Rose, RTT e tal, né? E ok, né? Tem um fim comercial em torno disso, né? Vende claro. Bem a Oktoberfest de Blumenau e tantas outras festas alemãs ali pelo sul, mas que
não tem pé com a realidade, né? Os alemães aqui estão bem longe de curtir esse tipo de cultura, né? Enfim, mas sem mais discutir polêmicas, né? Agradecemos aí a você que ficou até o fim desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e dar o seu joinha, mas principalmente curta aí e comente. A gente gostaria de saber de vocês se teve alguma coisa aqui que impactou vocês, que vocês julgavam que fosse diferente, se tem coisas que talvez vocês não concordem e por quê. Não temos problema com polêmica, né? Então, no respeito e tal, deixa aqui nos comentários o que você achou e se tem algum item, por acaso, que de repente faltou que você gostaria que a gente abordasse. E, né, mais uma vez, né, compartilha com os amigos aí, acompanha a gente, continua aí com a gente. A gente tem uma página do Instagram também, que também é Europa aos 40. Vai lá, dá uma olhadinha, já passa a seguir a gente também. E nos vemos aí num próximo vídeo, aí num próximo rolê. Talvez polêmico, talvez não. Quem sabe? Valeu, gente. Valeu. Tchau. E fica aí com algumas imagens que nós vamos fazer aqui do lago em que a gente está agora, nesse fim de tarde. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Prost. And on